Fala nação alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, juntamente com o Edu Dracena, Cicinho e o Ronaldo, vão estar falando aí a respeito das novas informações do Verdão, né? O Verdão que fez uma proposta pelo John Arias, e o Wolverhampton, ele aceitou essa proposta, tá bom? Tá aguardando somente, né, a decisão do jogador juntamente com o Fluminense, né? Porque no contrato do Arias, o Fluminense ele tem uma cláusula ali de prioridade para contratar o jogador. Então, caso o Fluminense ele não cubra, né, o valor da proposta do Palmeiras, provavelmente o jogador deve estar chegando aí no Verdão, tá bom? E vai estar trazendo também informações sobre o jogo de hoje contra o Vitória. Tudo isso você vai estar vendo nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Os detalhes de Palmeiras e Vitória, mas mais do que isso, o Palmeiras foi pra cima. Sabe aqueles reforços de peso que ninguém consegue contratar? Foram pra cima mesmo, valendo proposta e tudo. John Arias e Nino. O Fluminense vai ser notificado pelo Arias. E aí, se quiser cobrir, vai ter que cobrir 25 milhões de euros. Agora sim, agora gostei. Tá bom ou será que tá ruim? O Palmeiras é o vice-líder do Paulistão, 12 pontos em 6 partidas. Com o time misto, perdeu o último jogo para o Botafogo em Ribeirão Preto. E no Brasileiro, estreou com um empate contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Esse é o alviverde instável no começo de 2026. O adversário vive um momento, digamos, histórico. Depois de 17 anos, estreou vencendo no Brasileirão, fez 2-0 no Remo. Perdeu apenas um jogo no ano, o clássico para o Bahia pelo Campeonato Estadual. A gente sabe da dificuldade que a gente já vai ter pela frente, até daqui a pouco, só para comemorar, e depois já tem a classificação do Baiano, e depois tem a molezinha que é o Palmeiras lá. Para essa molezinha, entre aspas, Jair Ventura deve repetir a escalação da estreia no Brasileiro. Gabriel, Richelli, Camutanga e Zé Marcos. Matheus Silva, Kaique, Baralhas e Ramon. Mateuzinho, Canta La Piedra e Renato Kaiser. Marinho ainda não tem condições de estrear. O meia argentino Emanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez. Deve ficar no banco. Abel Ferreira também deve usar o que tem de melhor à disposição. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Em Barueri, hoje, às 9h30 da noite, o Palmeiras tenta se recuperar contra o Vitória. O time baiano, que lutou para não cair ano passado, tem retrospecto recente positivo contra a equipe paulista. Não perdeu os últimos 3 confrontos. Na teoria somos favoritos contra a Vitória. Vitória é um time forte também, que ano passado brigou para não cair e se mantiveram na primeira divisão. Nós, mesmo ano passado, não conseguimos ganhar deles aqui em casa, então sabemos que vai ser um jogo muito brigado, muito disputado, mas espero que com o apoio da nossa torcida em casa consigamos fazer um grande jogo. Numa temporada que começou mais cedo para todo mundo, o Palmeiras tenta trocar o pneu com o carro em movimento. Fez uma proposta para trazer um jogador que atua na Premier League, uma das competições mais fortes do mundo. Na verdade, já é um namoro antigo. O negócio precisa ser concretizado até o dia 3 de março, que é quando se fecha a janela de transferências. O Alviverde ofereceu 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, para contratar o colombiano John Arias. O Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, já sinalizou positivamente. Falta convencer o Arias. O zagueiro Nino, campeão da Libertadores em 2023, também com o Fluminense, é outro alvo alviverde. Ele está no Zenit. O clube russo ainda não se posicionou. Gente que pode chegar, mais gente que pode sair. O Internacional de Porto Alegre negocia o empréstimo de Bruno Rodrigues. Muitas mudanças em um time que só trouxe Marlon Freitas até agora e acertou a saída de 5 jogadores. Vida que segue, compromissos também. Hoje é contra o Vitória.
Ivaldo Decilo explicou muito bem toda essa negociação. 2 nomes de peso. Eu falei que se a Leila contratasse ela já seria um fenômeno. Se ela contratar Nino na zaga, ao lado do Gustavo Gomes ali, e o John Arias para ser aquele jogador de lado, aquele jogador com liberdade, com velocidade, 6 meses apenas de Inglaterra, é a mesma situação que o Paquetá, tá num time muito mal na Premier League, tá lá na zona do rebaixamento, na lanterna ali, então é complicado. Aí, daqui a pouco, Ronaldo, o Palmeiras começa a ficar bem interessante. Aí poderia ajudar o Abel, para de dar chutão. Esse time do Abel só dá chutão. A bola quando vai, passa pela nuvem e vem molhada para dentro do campo. Só chutão o time do Palmeiras. Tem que mudar o esquema tático. Se a mamãe Leila apresentar esses 2 meninos aí, mas ela vai ter que vender um avião, hein? Não. Mas tudo bem. Vai não. Mas se apresentar essas 2 peças, eu acho que ajuda o Arias muito tem o Abel. uma preferência de compra do Fluminense. Então, a proposta do Palmeiras vai ser apresentada para o time carioca, que vai dizer se tem condição de cobrir, ou se quer ou não cobrir. E aí, dependendo disso, na sequência, o Palmeiras pode sim contratar o jogador. O que dizem é que entre o clube inglês, o Wolverhampton, e o Palmeiras está tudo ok. Não, tá tudo ok. E o Fluminense tem até hoje para dar essa resposta, se vai cobrir essa proposta aí. Agora a gente está falando de jogador de verdade, Renato. Porque o que acontece é o seguinte, não é mais aposta, é um jogador que tem uma história aqui no futebol brasileiro, né? Foi campeão já da Libertadores, e aí você eleva o nível do time do Palmeiras. Então, se realmente concretizar, eu acho que é um grande jogador, e tomara que possa vir um Nino também, porque aí isso também acaba ajudando muito a parte defensiva, porque é um cara experiente, é um cara que vai ajudar o Gustavo Gomes, né? De repente o Gustavo não está jogando, aí pode jogar ele mais um. Então acho que agora sim a gente está falando de jogador de nível de Palmeiras para chegar e vestir a camisa de titular. Olha, o time titular do Palmeiras, se a gente for pensar, caso esses jogadores cheguem... Caso. É alto nível. Aí é um padrão ainda melhor, que o Palmeiras já tem um nível que não é para qualquer um. Só que considerando o Nino um zagueiro diferenciado, zagueiro que até poderia estar no radar da seleção brasileira, e o John Arias, olha, Cicinho... Aí infelizmente pode entregar o troféu. Pode entregar o troféu. Cicinho. Sim, são 2 jogadores de alto nível, Ronaldo, e que fortalecem ainda mais a equipe. Outra, são jogadores que índice de lesão bem baixo. Jogadores decisivos, tanto o Nino quanto o John Arias. Olha o que ele fez no Fluminense. Mas você falou de lesão por causa do Paulinho? Oi? Você falou de lesão por causa do Paulinho? O Paulinho ainda vai jogar nessa temporada. Um dia vai, né? São jogadores extremamente... lá. São jogadores que, assim, mantêm a regularidade. E caindo nesse time do Palmeiras, montado do jeito que está, com esse treinador, dificilmente vai, assim, o Palmeiras vai perder os títulos, porque são jogadores acostumados a vencer, jogadores que chamam a responsabilidade e, assim, acaba desnivelando com as outras equipes. Olha o ataque, Alan, John Arias, Flaco e Vitor Roque. Segurem esse sim. E ainda vem o Paulinho. E outro detalhe, eu acho que a chegada do Nino, um zagueiro super respeitado e bem considerado, vai dar uma motivada no Murilo, que é um jogador importante, mas que não passa, talvez, pela melhor fase técnica dele no Palmeiras. Então, é um jogador que eu acho que precisa também de uma motivação. O Bruno Fux está ali também pedindo passagem, mas o Nino, na minha opinião, pelo que a gente viu ele jogar, chega para ser titular. Não, titular, não tem como não ser. Até porque o Murilo vai ter que buscar novamente a sua condição física, técnica também, porque é um bom zagueiro, sim. E isso a gente mostra a questão também do elenco, né, Renata? A gente fala tanto assim do elenco, do ano muito desgastante. E o Fux não é mais zagueiro, então, nesse time do Palmeiras? Lógico que é, pô. Se vai jogar lá na frente da zaga. Mas ele joga de volante também. Então, o homem colocou ele lá pra frente. Se você trazer o Nino, você tem 4 zagueiros de alto nível. Quem tá voltando também pro Palmeiras é o Lucas Evangelista, vindo de lesão. É mais um reforço ali no meio campo. E, aliás, o Palmeiras começou, eu acho que empatar fora com o Galo é um resultado normal, um resultado que até pode ser comemorado. Só que o Vitória iniciou a temporada no Campeonato Brasileiro ganhando do Remo. E agora os dois se enfrentam e o Palmeiras não vai querer vacilar contra esse adversário. Mas sempre vacila, né? E deixou um gostinho legal no ano passado, né? E deixou um gostinho de raiva do Palmeiras, exatamente, né? O Palmeiras tirou a chance do Palmeiras ser campeão. Então vai ser um jogaço. Bom, agora a gente fala do Santos, porque... Essa possível contratação do Arias, essa volta do Arias ao Brasil. Que nível que ele está? Eu sei que são posições diferentes com relação a Gerson e Paquetá, mas foram as 2 contratações mais badaladas até aqui do futebol brasileiro.
as características são diferentes, né? E eu gosto de jogador que dá dinâmica no jogo. Eu não gosto de jogador que empaca jogo, né? Que deixa o jogo mais lento. A bola cai no pé do cara, ele deixa o jogo mais lento. O Arias é completamente ao contrário. O Arias, ele dá a dinâmica, ele coloca ele força o time dele a ter um jogo, um ritmo mais alto, de intensidade, de movimentação, sabe, de jogadas ofensivas. Então eu gosto muito da característica do Arias. Eu acho que o Palmeiras sofre muito pela falta de um jogador como esse, né? Aí você fala, pô, quais jogadores do Palmeiras passou por lá que dava dinâmica? Pô, o Estevão, a técnica dele, ele é um jogador de dinâmica. Aquele cara que pega na bola, olha, vira, olha para o marcador e sai em velocidade, ou para o fundo, ou em diagonal, procura bater no gol, procura fazer uma tabela. Isso é dar dinâmica. Porque a hora que um cara desse pega na bola e parte para cima do adversário, os outros têm que se movimentar com a mesma velocidade que o cara tá usando, tanto fisicamente como no raciocínio, né? Então eu gosto muito do Arias porque ele faz isso. Ele joga aberto na esquerda, ele joga aberto na direita, ele vai para o meio, ele é um cara de muita movimentação e quando a bola cai no pé dele, ele faz isso que eu estou falando. Ele vira, olha para frente, sai e coloca uma dinâmica muito mais rápida, muito mais intensa. Então eu acho que vai fazer muito bem para o Palmeiras um jogador como o Arias, né? Em relação à enquete, eu acho que o Arias está, na minha visão, está à frente do Paquetá pela dinâmica de jogo que eu falei. Eu acho que o Paquetá não dá dinâmica. Não estou falando que o Paquetá é mau jogador, que ele não serve, que nada disso. Estou falando que a dinâmica de jogo do Arias é muito maior do que a dinâmica de jogo do Paquetá. O Paquetá pega na bola e o jogo diminui a velocidade. O Arias pega na bola, o jogo aumenta a velocidade. Então eu prefiro o jogador dessa maneira, né? E o Gerson é muito parecido com isso. Eu sou fã do Gerson, acho que tecnicamente ele é um grande jogador, então não vou entrar mais no debate de quem é melhor, Gerson ou Paquetá. Eu prefiro o Gerson pela dinâmica de jogo. Não estou falando que é melhor, técnica, nada, dinâmica de jogo. Eu gosto do Arias, eu gosto do Gerson. Então eu acho que para o Palmeiras vai fazer muito bem. Agora, o que eu acho, assim, no geral, assim, cara, primeiro, o time vende o jogador para um outro time na Inglaterra. Aí coloca a cláusula, se alguém quiser comprar, eu tenho o direito de igualar, aí o cara tem que vir pro meu time. Mas o cara tem que vir pro meu time obrigado? Quer dizer, o Palmeiras oferece 150 milhões, aí já acerta com o jogador, como o Danilo falou, aí o Fluminense vai lá e fala assim, não, então eu também dou 150 milhões. Aí o cara é obrigado a ir pro outro time. Não conta a opinião dele, a vontade dele, aonde ele quer jogar, quais são que time que ele está preferindo jogar, ele quer mudar, ele já saiu do Fluminense, ele quer voltar para o Fluminense ou quer ter uma oportunidade de jogar num outro time, num outro estado como o Palmeiras, tão grande quanto, sabe? Então, eu acho assim, vendeu, porra. Vendeu. Cara, pô, você tá vendendo? Tá pegando o dinheiro que você pediu? Cara, deixa o cara, sabe? Se você quiser contratar, vai lá e tenta de novo. Mas não tem que ter essa cláusula de obrigar o jogador a voltar porque igualou a oferta. A outra coisa que eu queria falar assim, pô, o jogador vai para a Premier League e ele foi. Eu entendo, o time cai, a receita baixa, mas o time cai e ele quer voltar rapidamente. Normalmente, eu joguei no Ascoli, que era time pequeno, que jogava para não cair na Itália. Caiu uma vez. 2 vezes salvou, caiu a terceira, nós subimos no quarto ano. Caiu e subiu. Então lá, o que acontece? Eles negociam outros jogadores e ficam com aquelas peças que eles falam assim, esse cara vai fazer a diferença no campeonato de uma divisão inferior. Com esse cara no time, nós vamos conseguir subir. Nós vamos ser melhor que os outros. Nós vamos ter um elenco maior, um futebol melhor. E o jogador, assim, é que hoje os caras vão, ele vai para um time pequeno, ele tem que ter a cabeça que ele pode cair. Ou qualquer time pode cair, na realidade, no futebol europeu. Mas vamos lá, você pode cair. E já coloca na cabeça que qual a sua intenção? É bater e voltar? Ok, bater e voltar não tem problema. Ou qual é a sua vontade? Chegar na Premier League e ficar na Premier League? Sabe, eu não gosto muito quando bate e volta, sabe?
Quando o cara vai para um campeonato tão importante quanto a Premier League, aí o time cai, ou o time não vai bem, ou aparece um time do Brasil e já volta logo de cara. Design the perfect voice for your brand. Essa coisa da cláusula é meio uma cláusula para acalmar a torcida, né? Sim. Essa é a cláusula. Se contratar, eu posso ter o coisa. E outra? Só rapidinho, sobre essa questão do jogador que bate e volta, vou cair, então eu vou embora. Nem todo mundo faz como você fez, né, Casão? Que o Asco ele caiu, se você eu vou ficar, eu vou ajudar e tal. Mas assim, tudo bem, eu escolhi, nem pensei em voltar nem nada, mas assim, eu já estava lá era o meu terceiro ano, não foi o primeiro, né? Eu poderia, depois do terceiro ano, de repente, o Corinthians aparecesse, você quer voltar? Eu poderia até voltar. Eu não ia voltar porque o meu pensamento era ficar na Itália mesmo, como eu não fui para outro time da Série A. Mas eu estou falando assim, no primeiro ano, você vai no primeiro ano, joga num campeonato inglês, você sabe que o seu time, se fizer uma ótima campanha, vai estar no meio da tabela um pouquinho para cima, mas a tendência é jogar para fugir do rebaixamento, e cai e você volta. Eu acho isso. Você está na Premier League, a segunda divisão da Premier League é do cacete também. Não é uma coisa, não é uma porcaria. É uma queda de receita muito grande, né? Normalmente os salários dos jogadores também baixam, mas tudo bem. Essa é uma outra questão, eu entendo bem o que o Casagrande falou. Mas o Arias, se vier, acalma um pouquinho. Torcida, Leila vai aparecer falando que estão mais calmos. Só para aproveitar, eu não tiro da reta da equação aí que o Palmeiras esteja colocando esses 25 não só para convencer o Wolverhampton, tipo assim, 20 talvez o Wolverhampton já toparia, mas vou oferecer 25 por quê? Porque aí não tem chance do Fluminense tentar igualar. Vamos lembrar que 25 seria de novo a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Palmeiras pagou pelo Vitor Roque 25, era a contratação mais cara da história há um ano. Foi em fevereiro que o Vitor Roque veio. E agora o Palmeiras oferece 25 de novo para um jogador com já um pouco mais velho, né? Um pouco não, relativamente mais velho para o mundo do futebol. Então não dá para tirar da reta que o Palmeiras esteja querendo afastar a possibilidade de o Fluminense igualar. O Fluminense, que até outro dia a notícia era que estava tentando negociar a contratação de jogador de 15 milhões de euros. Então, acho que são patamares diferentes no que os dois podem brigar economicamente. E sobre o Arias e sobre a Leila e o Estão Mais Calmos? Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o pessoal do Jogo Aberto comentando, né, as últimas informações a respeito do Verdão. O Palmeiras que fez uma proposta pelo John Arias, tá bom? Uma proposta de 25 milhões de euros, ou seja, 154 milhões de reais, né? E tá aguardando aí somente, né, a decisão do jogador juntamente com o Fluminense, que tem, né, lá na cláusula do contrato, né, a prioridade de compra, né, do jogador. Então, caso ele não iguale, né, ali a proposta do Palmeiras, o Palmeiras vai estar provavelmente contratando o jogador, tá bom? Vimos aí também uma informação sobre o Nino, né, que também pode estar pintando no Verdão. Então, essas foram as informações de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que, por favor, se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.